são as angiospermas, tá? São aquelas plantas que têm a semente protegida por um fruto, tá? Então, as sementes todas têm proteção de fruto. Se a gente olha ali as gimnospermas, a ala, né? A asinha da flor é o que se transforma na semente, ó. Tá? A gente não tem uma proteção da semente. Aqui a gente já tem, que é o fruto, tá? Essas plantas, elas vão ter flores com estruturas reprodutivas bem diferenciadas, bem visíveis, tá? E elas vão formar, as angiospermas são o grupo de maior de plantas, tá? Do reino Plantae. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber das angiospermas, ok? Que elas podem ser divididas em dois grupos, que são monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? O que que são? Olhem aqui, ó. É o número de cotilédones. O que que é cotilédone? Seria a estrutura nutritiva, tá? Da planta. Então, o que que acontece? O cotilédone é isso aqui, ó. As folhas. Estão vendo? Quando nasce, aqui tem duas folhas. Aqui, quando nasce, só tem uma folha. Isso é o cotilédone, tá? É onde a planta vai começar a se nutrir. São as primeiras folhas que vão começar a fazer fotossíntese. Então, uma dicotiledônea, ela vai ter duas folhas e ela vai ter essa estrutura do embrião, da semente, assim, ó. Então, essa parte nutritiva, tá? Ela é dupla, tá? Tanto essa parte nutritiva da semente, quanto a quantidade de folhas do embrião, ok? Quando ela é monocotiledônea, ela é assim, uma estrutura, tá? E aí, ela tem só uma parte nutritiva e uma folha no embrião, tá? Isso é uma monocotiledônea. Então, dicotiledônea, 2 cotilédones, monocotiledônea, 1 cotilédone, tá? Depois, olha só, a gente tem a flor, tá? Então, na flor, a gente tem, ó, prende-se ao caule por um pedúnculo. Então, essa parte aqui, ó, que vai prender ao caule é chamada de pedúnculo. A parte alargada do pedúnculo chama receptáculo floral e serve para fixação das peças florais. Então, receptáculo floral, vou pegar aqui um lápis. É essa parte aqui, ó. Tá? Que é como se fosse uma caminha, um assento para as pétalas, tá? Pedúnculo, receptáculo floral, tá? A flor, uma flor completa, apresenta órgãos femininos e masculinos, tá? Monóclina ou hermafrodita. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês todas as estruturas. Então, a gente tem o pedúnculo, o receptáculo floral, essas folhinhas verdes que tem no pedúnculo são as sépalas ou cálice, tá? A parte das folhas coloridas é a pétala ou corola, ok? E aqui a gente tem a parte feminina e a parte masculina, tá? Na parte masculina, a gente tem o estame, que é tudo isso aqui. E ele dividido em estame ou androceu, tá? E ele é dividido em filete, que é essa partezinha aqui comprida, e a antera, tá? É na antera que a gente vai ter os grãos de pólen. Bom, aqui a gente tem a parte feminina, que é chamada de pistilo ou gineceu, e aí ele é dividido no estigma, que é essa partezinha aqui, tá? Que ela parece fechadinha. Ela é fechadinha, ela só se abre quando tem contato com grão de pólen. O estilete, que é esta parte aqui. O ovário, que é a parte gordinha,
do pistilo e o óvulo, que é onde tem a germinação, tá? Então, uma planta é assim, tá? Então, aqui, ó, eu fiz para vocês um resumo sobre estas características. Então, ó, verticilos protetores. Então, a gente tem o cálice, que é um verticilo mais externo, formado por um conjunto de sépalas, que é as folhas verdes aquelas. A gente tem a corola, que é o verticilo floral formado pelo conjunto de pétalas. Então, olha ali, ó, que eu mostrei pra vocês. Então, as pétalas mais as sépalas é chamado de perianto. Então, essa parte aqui, ó, esta parte aqui é chamada de perianto. Ó, esta parte aqui é chamada de perianto. Tá? A união do receptáculo, sépala e pétala é perianto. Tá? As monocotiledôneas apresentam sépalas e pétalas da mesma cor, perigônio. Então, a gente não consegue diferenciar o que é sépala do que é pétala, é tudo da mesma cor, tá? Peraí. Ah, tá. Pronto. Aqui os verticilos reprodutivos. Então, a gente tem o androceu, que é o conjunto de órgãos masculinos, que eu já mostrei pra vocês. Uma longa folha modificada, constituída pelo filete pela antera, tá? A antera é onde tem os grãos de pólen e o filete essa partezinha, ok? Depois, a gente tem o gineceu, que é o conjunto de órgãos femininos, que eu mostrei pra vocês ali, tá? Então, ele é... Desculpa, gente. Então, ele é formado ali pelo pistilo, né? E ele é composto pelo estigma, estilete, ovário e óvulo. E aí é que eu fiz o desenho pra vocês terem no caderno, que é o desenho daqui, ok? É isso aqui que eu já expliquei pra vocês, é o que tá aqui, tá? Aqui tá falando, olha, carpelos, estão vendo? Que formam o pistilo, que é composto do estigma. Então, aqui, ó. Isto aqui, ó. Estão vendo? Essas voltinhas aqui, isto é um carpelo, tá? É onde o grão de pólen vai se conectar para entrar até o óvulo, ok? Então, aqui tá o resuminho do que eu expliquei pra vocês ali no desenho. Bom, aqui, ó, tá falando pra vocês sobre a formação do grão de pólen. Então, a antera é constituída por duas porções arredondadas. Cada porção apresenta 2 sacos polínicos, tá? Microsporângios, onde vai ter a formação dos grãos de pólen, nos quais se encontram as células-mãe, que são 2N, que vão formar o grão de pólen. O microsporo é formado por 2 células, tá? Chamadas de células vegetativas, responsável pela formação do tubo polínico lá na parte feminina, tá? A célula germinativa ou reprodutiva é formada, ó, forma os gametas masculinos, os núcleos gaméticos. Quando a antera amadurece, os 2 sacos desaparecem, restando uma cavidade cheia de pólen. Então, aqui, ó. Aqui tem uma imagem de como fica a antera sumida, tá? Olha só, então a gente tem essa estrutura, se a gente cortar a antera, a gente tem essa estrutura. Aqui dentro vai ter a formação, ó. Aqui ela já tem a célula-mãe, aqui dentro. Então, a célula-mãe vai sofrer várias meioses, tá? Até produzir o grão de pólen, ó. Aí, o grão de pólen vai ter a parede,
do pólen, a parte vegetativa, né, que é a que auxilia na nutrição, e a parte germinativa, que é o que vai se conectar lá com a parte feminina para formar um embrião. Quando o grão de pólen tá formado, esta parte aqui, ó, esta parte aqui da antera, ela vai desaparecer e aí a gente vai deixar os grãos de pólen todos à mostra. Tanto que quando a gente vai no supermercado e tem, por exemplo, essa flor que é um lírio, que ela tá com pólen, e a gente chega perto, a gente sai cheio de pólen, né? Sai todo sujo de amarelinho, que é o grão de pólen, tá? Então, é assim que acontece. Essa câmara, ela desaparece quando o grão de pólen tá formado, sofreu as meioses e ele tá pronto para germinar. Bom, aqui embaixo, eu fiz um resumo também, tem a formação do saco embrionário. Então, dentro do carpelo, há o ovário. Estão vendo? O ovário, olha ali. Tá? Então, os óvulos, eles apresentam um tecido interno protegido por 2 tegumentos. O externo é chamado de primina e o interno de secundina, primeiro e segundo, tá? O que vai acontecer? Entre os tecidos há uma abertura de passagem do tubo polínico chamado de micrópila, tá? Agora a gente vai ver nas imagens. No interior do óvulo megasporângio existe a célula mãe megasporo, que é 2N, que realiza a meiose, vai formar células haploides, tá? Que são os megasporos funcionais, que seriam, no caso, os óvulos, tá? Aqui embaixo diz assim, ó. Forma-se o saco embrionário gametófito feminino. Existem 7 células. Uma binucleada, com núcleos polares no centro. 3 antípodas no polo, não apresentam função reprodutiva. 2 sinerges, que também não tem função reprodutiva. E uma oosfera, que é o gameta feminino. Então, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, olha aqui, ó, a imagem, tá? Bem bonitinha dessa estrutura do estigma. Aqui o estilete, o ovário. Então, dentro do ovário a gente tem a célula mãe, tá? Aqui tem o tegumento, ó. A micrópila, ela vai... Então, essa célula mãe, ela vai sofrer meiose, vai se dividir, linda, maravilhosa, vai formar uma célula, que é o gametófito feminino, que vai ser reprodutivo, e as outras células que vão ser auxiliares, tá? Os núcleos polares, os antípodas, tá? As sinerges, ó. Tudo isso daqui vai formar o saco embrionário, tá? Então, a gente vai ter a parte reprodutiva, que é a oosfera, onde vai ter a união e a formação do indivíduo, e as outras que vão formar os acessórios para ajudar na fecundação, tá? Pessoal, eu vou parar o vídeo aqui, para ele não ficar muito grande, e a gente já retorna.